é a polêmica, é o uso do celular no ambiente escolar, né? O que a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo preconiza é autorizar o celular em sala de aula, desde que ele esteja exclusivamente utilizado em finalidades pedagógicas. O governo federal agora fala na possibilidade de estabelecer aí uma proibição geral, por dizer que muitos municípios desejam também fazer isso, mas como é polêmico, os municípios se calam, mas também percebe-se uma influência muitas vezes negativa no uso do celular, enquanto que São Paulo achou essa situação e disse, não, ele não é de todo ruim, porém, desde que usado para finalidade pedagógica. Muito bem. E a Secretaria apoia a integração das tecnologias e os aplicativos em prol do fortalecimento das práticas pedagógicas e dos processos de ensino e aprendizagem. Entre os extremos, digamos que essa é a coluna do meio, vamos dizer assim, em alguma decisão nesse sentido. E aí eu pergunto, de qualquer modo, pense assim ou pense em proibir de vez e tudo mais, uma coisa norteia isso tudo, a senhora há de concordar, que há mesmo situações em que o uso do celular indiscriminadamente tem atrapalhado o bom desempenho do ensino, dirigente? Isso sem sombra de dúvida, né? Porque quando sai desse âmbito pedagógico, não tem porquê, porque na escola os alunos estão lá para poder realizar a aprendizagem acadêmica, aquilo que está proposto no currículo, né, que são as atividades escolares, e não a questão da recreação com o celular. Isso eles podem fazer em casa, porque senão tem a distração e ninguém aprende. E aí fica difícil. Eu acho uma escolha sensata, porém eu fico aqui pensando, o papel aceita tudo, se botar isso no papel ele aceita. Na prática, porém, o ambiente escolar tem condições de checar numa quantidade enorme de alunos se esse uso está sendo pedagógico ou não? Olha, na nossa secretaria, com as escolas elas têm autonomia para poder realizar os trabalhos de atividade pedagógica com os alunos, se for necessário com os celulares, porque nas escolas tem os equipamentos, né, para que os alunos utilizem as plataformas que estão ali à disposição para serem trabalhadas. Mas quando há alguma situação, muitas escolas se organizam com relação aos pais, os familiares, fazem reunião, orientam e dizem que não é permitido o uso do celular, a não ser pedagógico. Então, tem toda uma orientação juntamente com a família para as escolas poderem estar atuando. Claro que uma vez ou outra algum aluno acaba, né, utilizando, mas ali as escolas elas trabalham junto com as famílias para que isso seja evitado. Depois dá uma checada para mim, um de vocês aí. Recentemente eu vi um movimento em São Paulo de mães pedindo que as escolas proíbam o uso do celular, por considerarem que elas não abrirão mão do conteúdo bom que a internet pode oferecer nos próprios aparelhos, equipamentos da própria escola, que tem internet também. Então elas pedem, inclusive as escolas, para que elas próprias proíbam o uso do celular e, na eventualidade de precisar de informação pela internet, usar o aparato que a própria escola já tem. Mas, pelo que vi lá, são mães de escolas particulares. Na escola pública, as escolas todas têm essa condição de, se não permitir o uso do celular, ela está aparelhada para oferecer a informação didática pela internet? Sim, ela tem essa condições de oferecer sim, porque as nossas escolas, elas têm a estrutura da internet viabilizada pela própria SEDUC, né, pela Secretaria da Educação. E essa internet, ela não é utilizada de forma discriminada, ela é monitorada, ela é institucional. Tanto que os alunos têm o seu e-mail institucional, que quando ele loga para a atividade, ele tem que logar com o e-mail institucional. Entendi. Achou aí, Tadeu, a Achei informação? sim. É isso mesmo, né, que eu disse? Um grupo de mães de São Paulo decidiu criar um movimento para adiar o acesso de crianças e adolescentes aos smartphones.
A iniciativa ganhou o nome de Movimento Desconecta. Propõe que os pais façam um acordo entre si e só presenteiem os filhos com celulares a partir dos 14 anos de idade. Aí foi radical, né? Porque aí ela já não está falando, né, dirigente, apenas no ambiente escolar. Né? Elas estão tentando regular 24 horas de alguém até 14 anos. Aí foi radical, né? Aí já saiu até do momento escolar lá. Exatamente. E tal. Aí complica. E é muito complicado, né? Porque, de um lado, o direito à informação é elementar, né? Mas, de outro lado, também, sem qualquer critério, uma empresa é prejudicada se o sujeito trabalha nela e está na internet para outras coisas que não aquilo que contribui com o bom andamento da empresa que o sujeito trabalha. E por aí vai, né? Exato. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Cristiana. Bom dia, Cristiana e Tadeu. Existe um entendimento de que, se bem utilizado, o celular pode ser um aliado importante do ponto de vista pedagógico. Vocês já puderam comprovar isso? Sim, sim. No entanto, às vezes, quando já aconteceu dos meninos estarem utilizando para fazer atividade na escola, os professores vão fazer pesquisa, todo mundo pesquisando esse tema, quem tem celular pode pegar para pesquisar. Então, ele ajuda sim, com certeza, desde que seja orientado, acompanhado, para que não seja utilizado indiscriminadamente. Aí, de repente, e pode até encontrar alguma informação didática de interesse pedagógico lá no TikTok. Pode ter conteúdo lá. E aí o sujeito cai lá de uma página, de uma publicação, pula para outra, que pula para outra, que pula para outra, que pula para outra. É complicado, né? O robozinho vai trabalhando junto ali, né? Aí, por isso que é a questão do uso, né, orientado ali na escola, juntamente com o professor, né? Porque aquela coisa, como eu falei, o acesso à internet nas escolas, ela é monitorada. Então, assim, não é todo aplicativo, qualquer página que os alunos conseguem acessar. Então, mas se as escolas, mesmo as públicas, elas são dotadas da internet de que vai precisar o professor ou o aluno no momento escolar, é dispensável o celular, então, não é não? Na prática, é possível que ele não faça falta, concorda? Pode ser, tudo depende de como está sendo trabalhado. Porque aquela coisa, você impedir a criança de levar um celular, por exemplo, na escola, isso a gente não pode fazer. Né? Porque tem pais que se comunicam com as crianças para poder saber se chegou bem na escola, para saber se já está saindo da escola. Tem pais que monitoram seus filhos pelo celular. Então, isso a gente não pode fazer, mas cada um, os pais orientando as crianças, a escola, os professores orientando, porque o celular tem que ter orientação para uso, né? Não adianta dar na mão da criança de forma indiscriminada. Tem que ter orientação, e dentro da escola é assim, se não for para uso pedagógico, como é a orientação que a gente tem, não se usa. Bem, mas aí o governo federal estuda a possibilidade de uma medida bem mais drástica, ou seja, da proibição do aparelho do uso em qualquer circunstância no ambiente escolar, que já teria o que precisa de internet para suas pesquisas e tudo mais. É uma medida bem mais drástica e, se adotada pelo governo federal, daí vem minha pergunta, os estados são soberanos em suas decisões a respeito, ou eles têm que cumprir uma determinação desta federal? Olha, aí é uma questão que eu nem vou assim, diretamente responder essa situação, porque ela é muito complexa, né? Porque para você poder regulamentar, com certeza, antes do Estado Federal regulamentar, ele tem que fazer as suas consultas, né? É soberano, mas tem que fazer suas consultas. E não dá para a gente poder falar alguma coisa, não é assim, assim. Aí a gente só vai criar polêmica diante do tema, né? E é um tema delicado, complexo, porque envolve essa questão da situação. Proíbe, não proíbe? Vai ser bom, não vai ser bom? Não dá para dizer isso no momento. Mais algum? Na verdade, Cristiana, bom dia, Adalberto está falando. Você sabe que depois, a gente conversando a respeito desse assunto no celular das escolas, eu comecei a pensar, Décio, porque
De imediato eu sou contra. Mas agora vendo o Estado que utiliza o celular, é uma coisa que vai avançando, a tecnologia vai avançando cada vez mais, dentro da escola, para uso da escola, é uma informação importante também para o aluno. A gente vê que a tecnologia vai aumentando, vai crescendo cada vez mais, a gente vai ficando mais dependente dela. É um assunto realmente polêmico para poder pensar. Eu comecei já a pensar um pouco diferente do uso. Acho que tem casos e casos, como vocês estão falando, acompanhando também a Cristiana falando, e o Tadeu e você, casos e casos, né? O uso do celular na escola. Quando é para o bem, importante, mas também tem uso para o mal, vamos falar dessa maneira assim. Cristiana, nesse caso que foi feito aí pela Secretaria do Estado, pelo que eu vi aqui, informações que veio da assessoria do SEDUC, de 2023 foi feita essa meta, essa autorização, vou falar assim, do uso do celular para uso para a escola, né? Para coisas importantes da escola. Esse de 2023 para cá está sendo muito bem usado esse termo? Sim, até o momento, sim. A gente não tem, não tivemos nenhum problemas maiores, registro de nada nesse sentido, né? Porque os professores vão acompanhando, porque todas as aulas elas são monitoradas. O professor está ali participando com o aluno, ele está acompanhando, o aluno está fazendo, ele está olhando. Então, não tem como ficar fugindo dessa situação, né? Esse cuidado todo ele é necessário, porque realmente, se você entrega para uma criança ou qualquer pessoa algo que fala, ó, faz, indiscriminadamente, vai viajar, vai fazer qualquer outra coisa, vai navegar. Então, precisa dessa regra na escola, e ela é necessária. Então, por enquanto, a gente não teve nenhum registro negativo nesse sentido. Ok. Abrimos a discussão aqui, né? O Estado pensa assim, atua deste modo, o governo federal pretende, ou pelo menos discute no momento a possibilidade de alguma medida, e segundo o governo federal, ele diz que até para ajudar muitos municípios que desejam fazer o mesmo, mas não encetam uma possibilidade dessa, porque um assunto é muito polêmico, isso aí pode gerar desconfortos nos municípios e tal. Bem, enfim, o assunto está... Há mães, no caso aqui, que por conta própria estão pedindo para que escolas em São Paulo proíbam o uso de celular nas escolas, e elas próprias criando aí uma regra de talvez até os 14 anos nem ter um celular próprio, coisas assim. São várias vertentes dentro de um mesmo assunto, muito polêmico. E a gente acrescenta mais essa entrevista aí ao seu raciocínio, à sua reflexão, para que você também forme uma opinião a respeito. E por isso agradeço a você, Cristiana Lourenço Dias, dirigente de ensino da região de Araraquara, pela sua gentileza. Bom dia, viu? Bom dia, obrigada.